Olá, meu nome é Bruno, eu sou professor de História e esse é o História da História. O tema que eu quero conversar com vocês hoje é capitalismo e seus processos. Bem, para entender o capitalismo atual, que é o capitalismo financeiro, nós temos que entender todos os processos que vieram ao decorrer do tempo, como iniciou, como se consolidou e como chegou até hoje. Como se iniciou o capitalismo? Nós historiadores chamamos de pré-capitalismo. Se iniciou lá na Idade Medieval, no século XII. Para entender, vamos entender um pouquinho o que aconteceu com os senhores feudais. O seu feudal, ele poderia ter um filho, e esse filho ia ser um feudalzinho, ele poderia ter uma terra. Então, futuramente, ele seria um senhor feudal. Se ele tivesse mais um filho, ele não poderia fazer desse segundo filho um feudalzinho e que futuramente poderia ser um senhor feudal, porque não tinha terra o suficiente para dar para todo mundo. Então esse segundo filho, ele mandava para a igreja, por exemplo, para virar um monge. E se ele tivesse um terceiro filho, esse terceiro filho nem para a igreja ele poderia mandar. Então o que ele fazia? Dava um tapinha nas costas e falava: vai lá, filho, segue seu rumo. Dava umas pepitinhas de ouro e ele seguia o seu rumo. Ele pega essas pepitas e compra mercadorias para vender. Até porque o comércio ele já estava muito grande ali na parte ocidental da Europa. E ele monta lá a sua barraquinha. E nessa barraquinha vai chamar a atenção de outros feudalzinhos que também tomaram tapinha nas costas e foram seguir seu rumo. E eles vão começar a se juntar e eles vão formar os burgos. Os burgos era onde eles comercializavam esses produtos, onde eles vendiam esses produtos. Então eles vão ser chamados de burgueses. Esses burgueses vão fazer um processo de mudança. Na Idade Medieval, o trabalho ele era feito por mão de obra própria, principalmente pelo artesão. Por exemplo, se eu sou artesão e eu fabrico esse bonequinho, eu fabrico, por exemplo, com minha mão, 2 bonequinhos por dia. É uma produção pequena, mas é de autoria minha e eu produzo o meu trabalho e não dependo de ninguém. O que vai acontecer? Os burgueses eles vão ficar sem muito tempo para poder vender, porque eles estão crescendo o seu comércio. Eles começaram com uma barraquinha e começaram a vender muito, começaram a crescer sua barraca e precisavam de mais gente para trabalhar. Então, esse trabalho servil da Idade Medieval ele vai mudar para o trabalho assalariado. Lembrando que na parte medieval, o vassalo ele ganhava terra, plantava e recebia comida e casa. E vai mudar essa situação do trabalho de servir para o trabalho assalariado. Então o burguês ele faz o seguinte, ele fala assim: olha só, eu preciso de alguém para tomar conta aqui da minha barraquinha para me ajudar. Aí eu te pago um salário, uma pepitinha aqui, outra pepitinha ali, e você trabalha aqui para mim, diariamente. O que você acha? Aí a pessoa, beleza, vou trabalhar. Então, isso vai se chamar pré-capitalismo. É quando o trabalho servil, ele muda para o trabalho assalariado. A segunda parte do capitalismo vai ser o capitalismo marítimo ou comercial, que eu já estou ali no século XV e XVI. Esse processo ele vai acontecer principalmente ali com Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda, que são os países que vão procurar matéria-prima em outros continentes, vão procurar descobrir outros continentes. Portugal descobriu o Brasil, Espanha descobriu a América Central, Inglaterra descobriu a América do Norte e por assim vai. Então, esse capitalismo comercial ele vai ser um acúmulo de riqueza. Por quê? Na Idade Medieval, quem tinha muita terra era rico. Só que no século XV e XVI, com o capitalismo já avançando, quem tem mais riqueza que é mais rico. Matéria-prima, riqueza de matéria-prima, produtos materiais. E eles não tinham muito na sua terra e tinham que procurar. Então a segunda parte do capitalismo não temos muito o que falar, porque você já conhece, que é a parte das expansões marítimas. A terceira fase do capitalismo vai ser o capitalismo industrial, que surge lá na Inglaterra no século XVIII. O que acontece? Eu passo
de um sistema pré-capitalista em que eu tenho pequenos comerciantes fabricando com a sua mão de trabalho e eu começo a ter empresas que fabricam em grupos. O que acontece? Isso vai trazer o fim do trabalho do artesão. Por quê? O artesão, ele fabricava 2 bonequinhos por dia. E o burguês, ele vai virar um futuro dono dessa empresa, ele vai começar a contratar muitas pessoas para trabalhar, para fazer muitos bonequinhos. Então, essa empresa vai fazer bonecos mais rápidos e vai vender muitos bonecos. Então, o artesão vai perder esse mercado. Ele vai deixar de vender o que ele vendia. O que ele faz? Ele larga o seu emprego porque ele não consegue vender, ele não consegue competir com essa revolução industrial e ele vai trabalhar. Ele vai ser um assalariado, ele vai ser um proletário. Lá no pré-capitalismo, a pessoa começa a trocar o seu tempo por salário. E não é diferente na revolução industrial. A pessoa também troca o seu tempo por salário. Só que nessa situação do grupo estando trabalhando diariamente ali, eu tenho um tempo limite de cansaço. Eu inicio o meu dia, vamos supor que eu começo 8 horas no meu trabalho. E eu começo fabricando 10 bonequinhos na parte da manhã. E na parte da tarde eu fabrico só 2. Por que acontece isso? Porque eu me canso. Eu vou estar lá fabricando bonequinho, vou estar fabricando. Quando chegar na parte da tarde, estou cansado, não vou conseguir ter o mesmo desempenho que na parte da manhã. Então, os burgueses, os capitalistas, eles pensam, os donos da fábrica, eles pensam o seguinte: vamos arrumar um jeito de manter essa produção, que no final do dia essa produção não vai diminuir. Então, eles começam a criar as máquinas. E essas máquinas vão fazer com que o trabalhador ele mantenha esse limite. Por quê? Quando eu fazia com a mão, eu demorava e me cansava. Então, se eu botar só numa máquina, eu vou conseguir manter esse tempo sem me cansar muito. Na fase do capitalismo industrial, eu vou ter uma parte onde começaram a falar que o capitalismo é malvadão. Por quê? Eu vou ter uma conferência que se chama Conferência de Berlim, onde os países europeus do Ocidente vão se reunir ali em Berlim e vão fazer a partilha da África. Por quê? Essas empresas elas vão estar crescendo, só que eles precisam de matéria-prima para produzir. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão partilhar a África sem aviso prévio nenhum dos africanos. Eles vão colocar império na África. Então, essa parte nós chamamos de neo-imperialismo. Também você pode chamar de capitalismo neo-imperialista. A quarta fase do capitalismo vai ser o capitalismo financeiro, que é o nosso capitalismo atual, onde quem detém as principais capitais, quem detém o maior número de capital vai ser os bancos. Quando você vê uma grande obra que constrói vários prédios, um banco financia aquela obra, contrata uma empresa e essa empresa constrói. Só que quem está no topo vai ser o banco. Então quem vai deter esse capital vai ser os banqueiros. Para terminar, e você entender o que realmente é capitalismo, capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada e no acúmulo de metal, de verba, de dinheiro, de capital. O que faz uma pessoa ser capitalista? É ela deter o seu meio de produção sem depender de ninguém. Ah, mas eu sou vendedor, eu ganho o que eu vendo. Isso não te faz um capitalista, porque você depende de alguém. Você vende para alguém. Você só é capitalista se você não depender de ninguém e você assalariar alguém também. Então você depende do seu meio de produção e você paga as pessoas para fazer o seu lucro. Você pode acreditar no capitalismo sem ser capitalista? Claro que você pode. Você só não pode dizer que é um capitalista sem deter seu meio de produção. Bem, esse foi meu resumo sobre o capitalismo. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha para que eu possa ter ânimo de fazer mais vídeos e trazer um pouquinho mais do meu trabalho para vocês. Valeu, obrigado e até a próxima.